Gente, estou muito alegre de estar com vocês aqui, presencialmente no nosso podcast, né? César Bertini está com a gente aqui hoje e a gente tem tido uma oportunidade de falar de temas que são essenciais. Então hoje a gente vai falar sobre fé, trabalho e burnout, né? O trabalho está virando uma coisa desproporcional, a gente sabe disso. A casa das pessoas antes era só a casa, agora é a casa, é o escritório, é o parque de diversões, dependendo da família, né? Então as coisas estão muito desproporcionais. E falar sobre temas como esses são muito importantes. Mas para falar disso, eu queria primeiro agradecer ao César Bertini, que está conosco hoje. Seja muito bem-vindo, né, a esse projeto essencial. E eu queria que você contasse um pouco da tua história, porque senão a gente ia entrar no tema e vocês não iam saber do trabalho do César, o que ele fez, o que ele quer contar para nós. Fica à vontade. Beleza. Meu nome é César Bertini, tenho 49 anos, sou casado com a Raquel, tenho 2 filhos, um de 22 e um de 17, o Vitor e o Nicolas. Né? Minha formação eu sou engenheiro de computação. Desde criança, meu sonho nunca foi ser bombeiro, nunca foi ser polícia, meu sonho era mexer com computador. Né? E eu comecei meus primeiros passos em 1982. Meu pai trabalhava na Telesp e, na época, ele conseguiu um computador. E ali eu comecei a brincar, né? Os primórdios ali da computação, né? E foi interessante que ali eu já peguei gosto e praticamente eu acho que eu me alfabetizei no computador quase, né? Mas depois eu fiz colégio técnico, eu estudei em Campinas, eu fiz Unicamp, fiz engenharia, e aí no meio da faculdade eu resolvi fazer meu primeiro empreendimento, eu criei uma empresa, né? Então foi muito legal assim, essa experiência de ter, desde criança, gostado de alguma coisa, e a minha carreira inteira eu construí em cima disso, mas a gente acho que vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão de como que eu fui moldando a minha carreira, né? Bom, a segunda coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: as pessoas ouvem falar de burnout, primeiro já está em outra língua, né? E antigamente era isso, né? E eu até queria, muita gente acha que burnout é uma doença que você contrai no local de trabalho, né? Você vai ao trabalho, logo você pode ter um burnout, né? Acho que tem gente que até pensa isso. E outros acham que ninguém vai se queimar na vida, ninguém vai chegar a um limite, né? Então, eu queria que, sobre esse tema, você desse só uma ideia de como essa questão do limite, do border, né? Como está próximo da gente, às vezes, ou a gente nem percebe, né? Você vai entrar com mais calma nisso. Sim. Mas só para a gente introduzir o tema, para quem vai nos assistir futuramente, o burnout é uma coisa tão terrível assim? Claro que sim, mas será que eu já posso estar num processo sem ter nenhuma impressão de que isso está acontecendo? Eu aprendi, ou seja, o que eu vivi, eu vou contar um pouquinho, né, sobre o burnout que eu tive, né? A gente geralmente culpa o burnout pelas coisas externas nos afetando, né? E como, né, esse negócio está afetando a gente e aí a gente não dá conta, né? Mas na realidade o burnout nasce dentro da gente, né? É como a gente reage às coisas, né? A gente não sabe reagir, talvez de uma forma equilibrada, nas situações que, infelizmente, eu brinco que a gente tenta fazer parar de vir onda no mar. Então a gente quer chutar toda a onda. Só que se você resolver chutar a onda, você vai morrer, porque a onda vai continuar vindo. Então, ou você inverte seu lado e começa a surfar a onda e saber como, né, aproveitar a força do mar, porque ir contra ela, né? Então a nossa vida é essa, o trabalho, as coisas que a gente tem que fazer, é um desafio a cada momento. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Quando a gente não sabe lidar de uma forma equilibrada, aí a gente sofre. Agora eu vou deixar o César contar para vocês um pouquinho do tema que a gente abordou, só que eles dão uma aquecida no que vai vir a gente conversar nesse encontro de essencial. Beleza, então vamos lá. Então, eu estava falando um pouquinho da minha carreira, né? Acho que para explicar um pouquinho o meu caso de burnout, o que aconteceu, como é que foi a transformação, acho que é bacana contar um pouquinho da história, né? Então, eu estava no segundo ano de meio de faculdade, resolvi abrir, na época, 1996, e abrir um provedor de internet, né, na época, né? Então, com 2 amigos, uma experiência incrível, né? No começo da internet, né? Era aquelas, talvez muitos nem tenham visto, né? Mas era aqueles modems que fazia aquele barulhinho terrível, né? Então, era bem nos primórdios, né? Então, foi muito legal.
Vendi uma parte em 98, depois uma parte em 2000 da empresa, eu acabei saindo da empresa, e em 2001 eu fui para uma outra empresa que acabou virando o meu sócio acabou virando a Mitsubishi, né? Virou a Mitsubishi Corporation aqui na Paulista, era aqui na Paulista mesmo, o escritório da empresa, e foi uma experiência legal trabalhar com uma multinacional. Eu montei uma outra empresa, já tinha ele como sócio, né? Eles investiram na empresa, e o negócio foi crescendo, só que na época, eu tinha 27 anos, né? Então, ninguém me ensinou a ser gestor, né? Ninguém me ensinou a ter 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 funcionários, né? Eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. Só que eu jogava o jogo, né? É como se eu estivesse jogando a NFL, só que com uma raquete de ping-pong, né? Quando eu era sozinho, eu conseguia fazer as coisas acontecerem, porque era só eu, né? Jogando ping-pong, né? Mas o esporte foi mudando da empresa, as coisas foram crescendo e eu não conseguia lidar. Eu lidava do mesmo jeito, do ping-pong, né? Eu queria jogar do mesmo jeito. Então eu puxava as coisas de todo mundo, né? Nunca estava do jeito certo, eu queria fazer do meu jeito, né? E aí eu fui me sobrecarregando e não sabia fazer as outras pessoas trabalharem, né, para mim, né? Mas eu sempre tive muita energia, então para mim não era um problema, né? Mas aí, quando foi em 2007, a minha esposa estava grávida e é dolorido falar, mas eu não lembro da minha esposa grávida. Eu não lembro, tanto que eu estava trabalhando. Não lembro, né? Era o meu segundo filho, eu tive um primeiro em 2002, né, o meu segundo em 2007, e eu não lembro mesmo. Eu tenho a lembrança que eu tenho é a gente no hospital, né, entrando na sala de cirurgia para ter o Nicolas, mas eu não lembro assim, muito dela barriguda, não tenho essas lembranças, né? E estava trabalhando demais, né? Isso era 2007, né? Eu fui ter o meu burnout só em 2010, né? Ou seja, a primeira coisa que eu acho que eu aprendi é que o burnout ele é um processo, né, que vai, aos poucos, ele vai se instalando e você quase que não vai percebendo. Você vai sempre empenhando mais força interna, você vai chutando cada vez mais onda, mas você não vai se adaptando, né? E aí, naquele momento, eu sempre, né, frequentei, sou cristão, frequentei igreja, sempre não deixei de ter as práticas, né, de ir para a igreja, de fazer né, tudo que eu sempre fiz na igreja, né? A gente estava num período bem legal até na questão da vida espiritual, mas estava desequilibrado, né? Ou seja, eu não fazia esporte, eu deixei de tocar violão, né? Sair com os amigos era se fosse com alguma coisa vinculada ao trabalho, porque senão quase não saía, né? Lidar ali, final de semana, eu chegar em casa, era para descansar, para dormir, comer e dormir, muito cansado, né? E aí a conta chegou, ou seja, esse desequilíbrio. E aí eu lembro que a situação que me deixou mais preocupado, eu trabalhava no edifício Olivetti, aqui na Paulista, né? Eu tinha um escritório no edifício Olivetti, ali perto do metrô Brigadeiro, né? E eu lembro que era umas 7 horas da noite, eu estava sozinho na sala, e eu senti que meu coração... Falei, vixe, vai... Aí chamei um funcionário, falei para ele, olha, me leva no hospital, aqui no HCOR. A gente foi de carro no HCOR, eu cheguei no HCOR, tiveram que me tirar de cadeira de rodas dentro do carro, e eu estava com 210 de batimento. Só que o cara até falou, você estava numa maratona, alguma coisa assim? Não, eu estava sentado, como eu estou agora aqui. E aí fizeram todos os testes, me viraram ao contrário e nada, né? Eu não tinha nada. Eu lembro que nos dias posteriores eu tinha uma reunião com o conselho da empresa, né, com os sócios da empresa, e eu lembro de eu passar mal assim, mas eu me segurar e ninguém perceber, né, porque eu tinha que dar aquela visão de que eu não estava, né, passando mal, né? E aí eu lembro que, assim, acho que Deus colocou 3 pessoas na minha vida que ali me ajudaram. Em 3 meses eu estava bem, depois dessa situação. E aí foi um coach, uma pessoa que me ajudou a
mudar de esporte. Eu saber interpretar melhor o que esperava, o trabalho, qual era o meu trabalho real, o que eu precisava entregar, né? Eu tive uma terapeuta que me ensinou a como é que eu preciso lidar internamente e equilibrar a minha vida. Eu precisava equilibrar as forças, né? Eu fazia só uma coisa muito, que era trabalhar, né? Eu precisava praticar as outras coisas, né? E a terceira pessoa foi um psiquiatra, que ele falou assim, olha, eu vou entrar um mês só com remédio para você. Você precisa ter o remédio para acalmar, mas eu acho que eu vou tirar bem rápido o remédio. Eu não gosto de dar muito remédio. E essas 3 pessoas foram, assim, muito importantes para mim, cada um no seu tempo. O médico, realmente, tomei um mês só de remédio, depois ele tirou, fiquei super bem, né, me ajudou a me equilibrar das crises, né, naquele momento. Depois a terapeuta, passei com ela mais de 1 ano, né, na terapia, e o meu coach, até hoje é um amigo muito próximo, né, me ajudou muito a aprender a trabalhar, né. Se você perguntar para a minha família hoje, né, falando, o César trabalha muito, né? Eu acho que eu trabalho tanto em horas quanto eu trabalhava antes. Eu trabalho pra caramba, eu gosto, eu não tenho um problema com trabalhar, mas, por exemplo, de final de semana eu não trabalho. De final de semana eu não trabalho, no final de semana eu tenho outras atividades. Durante a semana, eu posso trabalhar até tarde, mas de quarta-feira eu faço dança com a minha mulher, de segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, hoje não, né, mas eu faço exercício, né? Eu faço pilates de segunda-feira de manhã, então eu crio outras atividades, frequento a igreja, tenho as minhas atividades com a igreja, não estou tocando muito violão, porque minha mão já não aguenta muito tocar, né? Mas eu aprendi a desempenhar outras atividades, mas o principal ponto com relação ao trabalho é que eu consegui, dentro da minha fé, dentro da minha espiritualidade, hoje eu acho que o meu trabalho ele está completamente conectado ao que eu acredito como cristão, né? Eu mudei minha carreira depois que eu vendi a empresa, em 2016 eu vendi a minha empresa, e eu resolvi mudar a minha carreira, e eu peguei um pouco do exemplo que eu tive, né, do burnout, desses negócios, eu falei, cara, se eu tivesse, eu olhava assim, né, eu li uma frase de um cara que a gente sofre pelo passado que não muda, ou pelo futuro que não existe, e a gente esquece de viver o presente, né? E quando ele falou isso, eu falei, cara, se alguém tivesse me falado isso, quando eu fosse mais moleque, quando eu tinha lá o César dos 27 anos, se alguém tivesse falado, se alguém tivesse do meu lado, se o César atual, né, então eu estava ali, né, em 2016, eu estava com 41, né, e aí eu falava, se o César de 41 anos falasse com o César de 27 e desse um pouco dessas dicas, né, o César não tinha sofrido tantas coisas, talvez, que ele sofreu, né. Eu falei, tá aí, por que eu não posso ser essa pessoa, né? E aí eu resolvi mudar minha carreira, então eu saí da empresa como executivo, a gente tinha vendido a empresa, eu já estava como CEO da empresa, mas eu resolvi sair da empresa, e eu falei, agora eu vou mudar de lado, eu vou ser o conselheiro de empresas, eu não vou ser mais o executivo. E aí eu comecei a fazer muita mentoria com empreendedores, principalmente, comecei a investir em startups com um amigo, né? Então a gente investiu em mais de 15 startups, e aprendi a como ajudar as pessoas. Hoje a minha principal, né, missão é trabalhar com startups, eu ainda trabalho, ainda tenho 10 empresas que eu ainda sou sócio, mas eu sou conselheiro de várias empresas hoje, né? E o meu maior prazer hoje é como é que eu consigo impactar a vida das pessoas com o meu exemplo e como eu encaro que isso talvez seja a missão que Deus me deu para poder devolver um pouco das bênçãos e de tudo que Ele entregou para mim, né? E eu perceber qual é esse impacto. Então, é quase como se o que eu vivi, eu acho que mais do que você pensar só na espiritualidade, que eu acho que eu trouxe um pouco dessa questão da espiritualidade com o trabalho, mas é você encontrar um propósito, né? Então, eu entendi depois de um tempo que eu não fiquei doente, talvez pela quantidade de horas que eu trabalho, porque eu tenho energia para isso, né? Faz parte de mim, tem gente que não aguenta o meu ritmo, mas para mim faz parte, eu encaro bem.
Mas à medida que eu tive um propósito maior com o que eu faço, é independente da quantidade de horas. Então, o que eu falaria assim, eu acho que o burnout não está vinculado à quantidade de horas que a gente trabalha, mas está na falta de propósito na quantidade de horas que você está empenhando em cada coisa. A gente tem que pensar o que aconteceu nos últimos 40 anos. Né? Vamos voltar, né? Na década de 80 começou a microcomputação. Nos anos, né, da década de 90 foi a internet. Né? Então, antes da internet, meu pai devia falar no mês com menos pessoas do que eu falo em um dia. Com certeza. Eu recebo 150 mensagens de pessoas diferentes no WhatsApp por dia. Né? Meu pai não falava com 150 pessoas no mês. Tenho certeza. Né? Para falar era fax, tinha telex ainda na Telesp, meu pai trabalhava na Telesp. Né? Então, 90 foi a internet. Mudou as nossas vidas, porque trouxe uma velocidade, acesso, né? Depois foram, na década de 2000, celulares. Né? Os smartphones, né? 97, mais ou menos, 2007, que entraram os smartphones, né? Depois, na década de 2010 em diante, foi a computação em nuvem, né? Acessibilidade, tudo muito disponível na internet, né? Muito rápido, né? Você pode criar uma empresa, foi o boom das startups, né? Porque antigamente, para criar uma empresa, eu precisava comprar um computador, um servidor, instalar embaixo ali, né? Quando surgiu a internet, bastava fazer 2 cliques, algo já estava funcionando ali. Eu podia montar uma empresa virtualmente em uma semana, em alguns dias, né? Aí chega agora, qual que é agora a onda da década nossa agora? A IA. É a IA, né? E sabe que eu sou bem animado com essa questão da IA. Eu acho que a IA, ela talvez as pessoas ainda não tenham conhecimento para isso, né? Mas a IA, para mim, é uma resposta a tudo isso que só detonou o nosso tempo. Porque o nosso cérebro, eu falei, se o meu cérebro for um músculo, eu devo estar para morrer já, porque eu já usei para umas 3 vidas meu cérebro. Né? Porque o cérebro não para, é toda hora um celular, alguém te ligando. Quando a gente acabar aqui em 1 hora, eu for pegar meu celular, já deve ter umas 10, 20 mensagens aqui para eu ler. Né? Que eu preciso aprender como eu lido com isso. Como é que eu vou lidar com isso? Então, por exemplo, eu não fico toda hora olhando meu celular. Né? Então, tem gente que deixa o celular de lado. Né? Eu tiro o barulho. Minha mulher fica doida porque ela liga para mim, eu não ouço nada, porque nem no vibra eu deixo. Porque eu não quero ouvir aquele pli, porque senão toda hora é pli, pli, pli. Não quero ouvir. Mas cada um vai criando o seu mecanismo, né? A IA, o que vai trazer, talvez, ela vai ajudar a gente a lidar melhor com isso. À medida que eu consigo a IA, por exemplo, tem um programinha lá que chama Texto Fácil, alguma coisa, Blip, é da Take Blip, da empresa. Você pega um áudio e você simplifica, e ele até fala assim para você, se esse áudio é importante ou não. Se tem alguma coisa importante, você precisa ouvir ou não. Então você imagina como é legal quando a gente aprender a usar essas tecnologias, né? Ou seja, imagina que a IA é como se fosse uma secretária que você está aqui do teu lado, né? Um secretário que vai te ajudar a ser mais produtivo, né? Então eu acho que o que a gente tem que aprender é como extrair, ou seja, as tecnologias trouxeram, em tudo que a gente viveu, com pandemia, tudo, trouxeram muitos malefícios, né? O que a gente precisa entender, parar para pensar, é um pouco de todo esse ciclo que aconteceu e como que a gente usa isso para o nosso bem. E não deixar que ele nos leve para o que ele tem de pior. Né? Então, por exemplo, uma mania que eu tenho, que eu preciso melhorar. Eu gosto de ficar conectado. Mas tem vezes que a minha mulher está falando comigo e eu pego o celular. Ela está falando comigo. Eu vou e pego o celular, ou pego o controle, mudo um canal da TV, e ela está falando comigo. Né? Eu tenho que toda hora ficar me policiando para não vou pegar. Eu tenho que olhar na cara, eu tenho que prestar atenção. Né? Tem que ser intencional. Então a transformação, eu acho que
Para eu transformar os meus filhos ou as pessoas que trabalham comigo, a primeira transformação tem que ser em mim. Né? A partir do momento que eu consigo lidar com tudo isso, eu acho que eu consigo ter autoridade para falar para as pessoas como é que elas têm que fazer, sejam os alunos, sejam as pessoas do meu trabalho, quem me ajuda ali no dia a dia, né? Eu acho que a primeira transformação sempre tem que ser na gente, né? Saber utilizar melhor as coisas, né? Agora a gente para pouco para refletir, né? Por isso que é legal um momento assim, né? A gente usar esse momento para a gente refletir como é que, o que a gente tem feito, porque senão a gente é levado por uma enxurrada, né? A gente passa a vida e a gente não percebe. Eu estava na periferia de São Paulo, eu sou um paulistano, da Zona Sul de São Paulo, tive uma história longa que não vem ao caso, mas eu estava na periferia de São Paulo sendo um pastor, e eu tinha um contato muito grande com a cidade. Acho que talvez meu jeito de ser, e eu me aproximei por diversas atividades do promotor de justiça da cidade, e nós falamos muito sobre Deus, ele era um cristão, e ele começou a mostrar os desafios dele, o que ele podia contar para mim. Depois ele descobriu muita corrupção na cidade, saiu no Fantástico e tal, e eu não estava mais lá. Mas aí ele falou assim: gostei do que você falou, você pode me ajudar na vara da família? E eu perguntei para ele, não chamei de doutor nem de nada, falei: como é que você quer que eu ajude? Ele falou: eu acho que existem casos que são mais simples, tem alguns. A vara da família é o seguinte: o cara bate na mulher, ou a mulher bate no homem, acontece as duas coisas. A segunda, com menos frequência, mas acontece. E aí isso é caso de polícia. Mas existem casos mais simples. E posso enviar para você? Ele pode. Eu lembro que aí ele animou e mandou a vara da infância também, que era aqueles que roubavam em supermercado. Ele falou: não, os caras querem que eu prenda, eu não vou prender. Você pode fazer alguma atividade? E começou a mandar. E eu passei, acho que uns 3, 4 meses, e eu me lembro de uns primeiros atendimentos. Entrei numa salinha, era muito simples, a igrejinha da periferia, e eles começaram a conversar assim, num tom meio tranquilo. Aí daqui a pouco o cara levantou a mão e disse: doutor, ela não presta, começando a gritar, e aí ela começou a gritar mais alto, e eu estava na sala, que geralmente era uma... Isso foi um dos primeiros atendimentos que ele me mandou, os tranquilos. Os tranquilos. E aí eu falei num tom humano com eles não me escutaram, parecia que eu não estava ali. Aí eu gritei no tom deles, falei: aqui não é a casa de vocês, sentem os dois e fiquem quietos. E eles sentaram. Nós vamos conversar como gente civilizada. Vocês podem querer se separar, vocês têm todo o direito, mas aqui nós vamos ser gente civilizada. Aquelas pessoas que entraram na sala não sabiam se elas se amavam, se elas se odiavam, porque elas já tinham ido para a justiça. Mas não havia um caso de agressão física ainda entre eles. Mas os gritos deles eram tão altos que os vizinhos denunciaram e, entendeu? Eu acho que na vida, eu lembro dessa cena muito vívida, e aí eu vivi muitas. Eu fiquei atendendo, eu atendia 20 casos desse nível todos os dias, entendeu? Voluntariamente. A gente não percebe que as coisas passaram do limite. É muito difícil. E aí, enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando nas palavras de Jesus, que são as palavras de Deus, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A tradução para sobrecarga seria o burnout, mas eu vou ficar antes. Eu vou falar sobre o cansaço. Existem vários tipos de cansaço. O cansaço físico é o mais fácil de ser recuperado. Você faz um treino intenso, precisa entrar em pausa. O cansaço mental também é um cansaço fácil de ser recuperado. Porque você está numa atividade muito intensa, você entra em descanso, você fica sem dormir, por exemplo. O sono é uma coisa engraçada, você recupera. Se você conseguir dormir, você dorme e recupera o sono. Você está cansado, sua mente está cansada, você descansa, o tempo que for necessário e você volta ao normal. O cansaço emocional, ele já tem uma outra dimensão.
E ele se mistura com o cansaço mental. E uma pessoa que está desgastada emocionalmente, ela não percebe, ela pode chamar de cansaço mental uma coisa que é emocional. Ela não consegue lidar, ela está cansada daquilo. Tá? E existe um cansaço que é um cansaço pior do que esse, que é o espiritual, que é uma falta de propósito. Eu creio que Deus criou você com arte, e Ele tem um propósito para você. Quando você não sabe o seu propósito, você é uma pessoa que já está cansada. Eu vi uma coisa, uma outra cena que eu queria contar para vocês, para falar de sobrecarga. Eu fui visitar Ouro Preto há muitos anos atrás, e eu vi uns jumentos carregando lenha. E eu parei o carro. Acho que esse lado meio de escritor, meio de coisa. Parei o carro e fiquei olhando, porque o cara queria carregar toda a lenha da madeireira em cima dos animais dele. E aí uma pessoa que estava passando falou: senhor, o senhor está vendo isso aí? Eles saem de um lugar quando é de noite, já era meio da tarde não, fim de tarde quase, entre 4 e 5 horas. E esses animais carregam esse grande peso por toda essa distância. E eu fiquei, assim, mirando na cara dos bichos. Era uma cara de exaustão. Sabe, a pessoa que quer fazer uma mudança em cima do animal, vai colocando tudo até que o animal abre a perna e fala: não aguento mais. Então, eu acho que o cansaço que a gente tem é um cansaço que se aloja na nossa alma. E a Bíblia fala de você falar com a sua alma. Você não pode ficar desalmado. Você precisa ouvir sua alma falar: não, isso que você está fazendo, eu não gosto. E eu costumo dizer que a gente tem dentro de nós uma criança, que é quem sabe realmente o que é. Essa criança sabe o que você foi feito para fazer. E quando você começa fazendo o que não foi feito para fazer, essa criança fala: é chato. Aí você dá milhões de desculpas para dizer para essa criança porque você é obrigado a fazer. Mas você não a convence, porque ela é você. E ela está dizendo para você que ela está cansada. E eu fico pensando uma coisa que eu quero assustar você, porque eu tô velho, não me sinto velho, mas sinto que eu já tenho a idade para isso. Quando você descobrir que você cansou de uma coisa, pode ser muito tarde para você fazer outra. Isso acontece com muita frequência. Porque você não deu tempo para escutar o que a sua alma estava dizendo para você. Eu não quero fazer isso, eu cansei. Não. Sabe, aquela comida que você não gosta mais, mas você põe pimenta. Não sei se você já passou por isso, ter que comer a comida. Você põe pimenta, você põe farinha, mas você não aguenta aquilo mais. Mas você continua comendo aquilo. Mas aquilo não dá alegria em você. E o que está acontecendo? Sua alma está querendo falar com você e você não escuta mais. Por quê? Porque a gente tem inputs o tempo inteiro dizendo para a gente de performance. E por mais que a geração esteja mudando sobre objetivamente o que é que faz uma pessoa feliz, você tem para si mesmo que performar. E você pode ser um senhor muito cruel, seu. Se você não ouvir esse cansaço, e se você não encontrar o propósito, e eu creio que o propósito é o próprio Deus que te criou, e que fez você com um manual, assim você vai ser feliz, do outro jeito não vai. E deu para você uma alma, e deu para você uma consciência. Se você reativar isso, você não vai ficar como aquele jumento, obrigado a cumprir uma missão cruel, interminável, sabe? Do mito de Sísifo, né? E carrega a pedra até quase, é o castigo que ele tem, até quase virar. Mas aí a pedra rola e ele começa tudo de novo. Eu não acho que a vida e o trabalho são um castigo, como o César falou hoje. Mas eu creio que eu e você precisamos ouvir nossa consciência e voltar a um propósito. De por que eu sou quem eu sou. Não porque eu faço o que eu faço, mas porque eu sou quem eu sou. Quando a gente se funde com as coisas, a vida fica confusa. Porque você não foi feito para se fundir com nada.
E é aí que a gente vai ficando menor. Então, eu tenho uma crença, que você pode depois discordar tranquilamente, você que está acompanhando a gente no podcast, que quem você já era. Você aperfeiçoou muitas coisas, mas você já era. Quem era para ser alguém de tecnologia começou interessado na tecnologia. Quem é idealista já estava lá com os ideais infantis. Então, muito do que você é, ou quase tudo que você é, para não dizer tudo que você é, você já tinha ganho. E você pode piorar ou melhorar. Quanto mais você preservar essa capacidade de continuar sendo você, de ouvir você, dizendo, não está dando mais. E aí eu queria concluir uma história. Eu comecei a minha vida, eu já fiz muitas coisas na vida. Mas eu tenho uma vocação, que é falar de Deus, compartilhar de Deus com as pessoas. Essa é a minha vocação. Como eu me sustentei na vida, são muitas. A minha vocação faz com que eu não faça determinadas coisas. Mas eu me lembro de uma coisa bem interessante. Eu nunca, na minha vida, tinha dito eu não consigo. Porque eu tinha muita energia. E aí eu lembro que eu estava fazendo letras, grego e português na USP, e os meus colegas, no período matutino, porque eu trabalhava de tarde e de noite, e estudava das 10 às 2 da manhã. E em letras, lá na USP, era assim, trabalho na segunda, quarta pega, terça, trabalho, quinta pega, tradução, e a minha formação era em literatura, né, grego e português, 2. E eu fui tocando, eu me divertia com aquilo, eu gostava. Mas foi chegando um ponto em que trabalhar todos os dias, e estudar das 10 às 2 da manhã, começou a ficar pesado. Então eu lembro um dia em que eu cheguei e um colega perguntou para mim assim, vai ter prova hoje, como é que está você? Eu, prova? De quê? Eu acho que eu estava no 3º ano já. Ele falou, República de Platão hoje, agora. Eu falei, não vai dar. Ele falou, mas como não vai dar? Só tem 2 provas. São 2 professores, ele vai dar prova e o outro vai dar prova. E aí eu fui até o professor, não havia muitos alunos fazendo literatura, República de Platão, falei para ele que eu não faria a prova. Constrangedor você chegar na frente da classe e falar isso na hora da prova. Ele não disse para mim que ia dar um 0, mas foi o que ele fez. Então você precisa de nota, 0 já começou mal, né? E aconteceu uma coisa estranha, que por isso que eu vou contar essa história para você. Eu saí alegre. E eu fiquei uns 2 dias perguntando por que eu estava alegre. Eu falei, não, eu devo estar com uma doença. Masoquismo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, me sustentar, fazer uma série de coisas. Eu nunca tinha dito eu não consigo. Mas eu não conseguia, eu não tinha estudado, eu nem sabia que ia ter prova. Passou, não aconteceram outras vezes na minha vida isso, mas aquele dia aconteceu. E eu percebi que aquele dia eu escutei uma vozinha dizendo, não dá para você. Você lembra que semana passada você parou no hospital? Dessa vez não vai dar para você. E eu descobri que a minha alma estava falando comigo. E que eu não ia conseguir tudo na vida, sempre. E que eu precisava me ouvir. E essa foi uma coisa maluca, porque a sensação de alegria, porque na minha história, gente doente, gente com problema, gente se matando, e eu estava lá sempre. E eu, pela graça de Deus, ia conseguir ajudar. Mas a vida não é assim. Não vai dar para fazer tudo, gente. Com Deus, sim. Com a sua consciência e com a sua alma de volta. Com isso tudo, você vai encontrar alívio e você vai encontrar paz para você. Sem isso, e principalmente sem um propósito que foi falado aqui, que é o propósito de vida, não é o propósito da empresa. Eu já aprendi missão, valores. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? O que Deus quer de você? O que você quer de você? Porque meu pai dizia uma coisa, é a última que eu falo hoje, que a vida é igual andar de bicicleta. Você olha para o destino e chega. E chega mais rápido do que você imagina.
Por isso você não pode ficar olhando para os postes, senão você bate nos postes, dizia ele. Então, o que você vai fazer? Para que a sua vida existe? Qual é seu propósito? Porque de alguma maneira ou outra, não sabendo disso e não se ouvindo, a exaustão, o burnout, ele já está aí, presente. Ele pode se apresentar 3 anos depois, como foi o caso do César, ou pode já estar presente. Claro que nem tudo é burnout, viu, gente? Só para a gente alinhar os termos psíquicos aqui. Há outras questões. A depressão, a angústia, a ansiedade, uma série de coisas. Mas eu queria deixar isso para vocês. E nosso horário está exaurido, porque a gente gasta 1 hora e agora a gente começou às 7h30. Começa às 7h30 a partir de agora. César, uma palavra para os nossos participantes hoje, para o pessoal que for acompanhar o podcast, o que você deixa para nós aqui, porque eu fecho com vocês e depois nós vamos para aquele coffee break. Quem está assistindo o podcast não vai participar, mas vocês já experimentaram antes e vai ter segundo tempo agora, tá bom? Eu primeiro agradecer o convite, né? É um prazer. Falei para você a questão do propósito, né? Meu propósito é ajudar. Acho que tem tanta gente que passa por isso, né? Passa pelas mesmas coisas e é muito bom quando a gente pode compartilhar, né? E talvez para deixar fazer quase um jabá, né? Eu gravo com um amigo, uma das pessoas as pessoas que eu gosto muito de ajudar são empreendedores, né? Pessoas que estão ali, a jornada de um empreendedor, ela é muito propícia ao burnout, né? Porque ele se sobrecarrega, ele quer se superar, ele é cobrado por todo mundo também. E eu tento ajudar isso. Eu criei um podcast, né, que chama Startups and Downs, N-Downs, né? E a gente conta os ups e os downs, a gente fala das startups, né? E aí tem um episódio que eu conto bastante sobre o meu episódio de burnout, né, com os detalhes, algumas coisas que aconteceram, né? Mas o que eu tento ali é um pouco do meu propósito, ali é uma forma que eu expresso também o meu propósito, né, de gravar muitas das histórias, como gerenciar melhor seu tempo. Tem várias coisas que as pessoas precisam fazer para ir melhorando e escapando dessas armadilhas que todo dia a gente é colocado à prova, né? Então, eu acho que a minha mensagem principal é: estejam sempre atentos, sempre não sejam levados, né? Sempre tentem parar um tempo e analisar. Tem que ter um momento importante de meditação, né? O meu psiquiatra falava muito nisso, né? Um momento de meditação. E o momento de meditação, muitas vezes, é você estar conectado com Deus e Deus talvez falar para você um pouco de qual é o caminho que você está seguindo, se você está seguindo no caminho certo ou não, né? Para mim, foi uma coisa que apesar de eu ser da igreja desde criança, tudo, para mim ter essa consciência e poder usar mais conexão com Deus para me ajudar foi um ponto bem importante no meu processo, né? Então, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a todos vocês. Quero agradecer o César Bertini por ter aceito o nosso convite para falar de burnout, fé e trabalho. E eu queria destacar, assim, primeiro, assim, a autenticidade com que a gente te ouviu falar hoje, vendo um lado humano, um lado de conquistas, mas ao mesmo tempo a maior conquista é ter encontrado uma humanidade mais forte na sua história, a ajuda de Deus. Eu acho que assim, a sinceridade do público presente também é muito interessante, sempre me toca muito fortemente de como essa questão, né, de encontrar equilíbrio foi discutida de uma forma bem interessante. Acho que vale a pena você conferir o nosso podcast aí. Com certeza, agradecer. Eu acho que foi muito legal a participação de todos que tiveram aqui. É um assunto que é extremamente moda hoje, né? Falar sobre o burnout, né? Muita gente vivendo isso, e acho que isso só fortalece a importância da gente tratar esse tema, né? E se você está se sentindo sobrecarregado, se você está sentindo que a tua vida está, de repente, fora do seu controle, está na hora de você entender aí que você precisa pegar as rédeas disso e mudar a situação. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado não vai mudar, né? Então está na hora, talvez, de você repensar a sua vida.
Obrigado.